Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Tem crente feliz aí? Tem cearense aí? Não, só um cearense aqui. Eu quero ouvir de novo. Tem cearense aí? Ah, agora sim. Esse grito aí é reconhecido internacionalmente. Se você estiver perdido e fizer isso em qualquer lugar do mundo, você vai achar outro cearense, com certeza. Você está feliz com Jesus? Amém? E Jesus está feliz com você também? Glória a Deus. Gosto é assim. Gente, vamos lá. Hoje eu tenho uma missão de colocar fogo no seu espírito para que você saia daqui desejando desenvolver o seu sacerdócio. Tá? Você quer descobrir o que é isso? Amém? Vamos lá. Quando você entregou sua vida para Jesus, você recebeu uma identidade. Quantos aqui nasceram de novo? Glória a Deus, eu nasci de novo. E aí você recebe uma identidade nova, tá? E parte dessa identidade é ser filho de Deus. Você é filho de Deus? É uma alegria nós sermos filhos de Deus. E nós precisamos desfrutar desse relacionamento com Deus, mais íntimo, né? Muitas pessoas, elas se entregam ao Senhor e se submetem ao relacionamento com Deus, mas elas ainda estão caminhando como escravos, a mentalidade de escravos. Elas não desfrutam de um relacionamento íntimo com o Pai. Né? E eu tenho aprendido tanto com o meu filho de 6 aninhos de idade, essa convicção de simplesmente ser filho, sabe? Eu lembro de uma vez que a minha esposa estava fazendo aniversário e ela fez uma festa só para mulheres, né? E aí, nessa festa, os únicos 2 homens que apareceram lá foram eu e meu filho, né? A gente apareceu lá de surpresa para entregar para ela um buquê de rosas, né, e tal, e fazer uma declaração para ela. Foi um momento muito legal. E aí, ela foi agradecer todo mundo, né? Ela disse obrigado a todo mundo que está aqui e tudo mais. Aí o Éden falou, com licença, correu lá, 5 aninhos de idade ele tinha. Ele falou assim, mãe, não esquece de me agradecer, tá? Eu estou bem ali sentado. E voltou, né? Ela disse, gente, eu também quero agradecer o meu filho, Éden, que veio aqui fazer essa surpresa. Obrigado. Ele levantou e fez assim, de nada, de nada. Super convicto. Em nenhum momento ele ficou assim, minha mãe esqueceu de mim, meu pai esqueceu de mim. A atitude de um filho é essa, é desfrutar, é falar assim, ei, eu estou aqui, pai, mãe, eu posso ter acesso nessa presença de Deus. Teve um outro dia que nós estávamos num momento de adoração, e aquele momento de adoração naquela conferência, sabe, parece que não estava rompendo. Alguma coisa tinha que acontecer ainda naquele momento e não rompia ainda, né? Aí, de repente, eu olhei para baixo e vi ele puxando a minha calça aqui. 3 aninhos de idade ele tinha. Eu falei, filho, vai para lá. E comecei a chutar o menino aqui com uma vergonha, né? Todo mundo me olhando. E Deus falou assim, pega ele no colo. Fui lá, obedeci a voz do Espírito Santo. Quando eu coloquei ele no colo, ele é ousado. Ele falou assim, pai, me coloca na cacunda. Aí eu disse, meu Deus do céu, olha a cabeça desse menino. E o Espírito Santo falou assim, ouve ele, eu estou usando ele como profeta hoje. Coloca ele na cacunda. Eu coloquei ele aqui na cacunda. Ele disse assim, agora sim, pai. E naquela hora começou a fluir uma canção sobre o coração paterno de Deus. E o Espírito Santo disse assim, diga para os meus filhos que eu quero essa ousadia neles. Eu quero que eles subam na minha presença, que eles desfrutem de um relacionamento íntimo comigo. Sabe? Deus quer que você seja um filho mais ousado. A presença dele está disponível para você. Amém? Não se esqueça, meus irmãos, não se esqueça que nós chegamos agora no mês dos pais. Seu Pai Celestial merece um grande presente. Seu coração por inteiro. Amém? Entregue isso para Ele, em nome de Jesus. A segunda identidade que você recebe quando você nasce de novo é uma identidade sacerdotal. Quantos aqui já sabiam que são sacerdotes? Não tem tanta convicção, não. Sabe por quê? Gente, o que é ser um sacerdote? Né? Sacerdote, na nossa mentalidade religiosa, sou um pastor. É o pastor Anderson que está aqui. Talvez você veio da igreja católica, o sacerdote é o padre. O sacerdote é alguém que vive integralmente para uma religião. É alguém que vive integralmente, a profissão deles, vamos dizer assim, é servir a Deus em tempo integral. Bom, segundo a palavra de Deus, o sacerdócio é algo muito mais profundo do que isso. A Bíblia diz que não apenas uma pessoa
em específico é um sacerdote, mas todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro são sacerdotes e sacerdotisas. Tá bom? Deixa eu mostrar algo para você aqui. Tá? Em Mateus, capítulo 27, versículo 51, olha o que aconteceu quando Jesus entregou sua vida. Disse assim: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito. E quando Jesus morreu, então, naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto até embaixo. Quem sabe que véu era esse, gente? Esse véu era uma separação entre a igreja, entre as pessoas comuns e o sacerdote. Uma vez por ano, o sumo sacerdote passava por esse véu, levando então as nossas ofertas diante de Deus. Era só um homem que tinha que se santificar muito, e ele obedecia rigorosamente várias regras para que ele não morresse naquele lugar, porque aquele lugar é santo. E se ele entrasse lá em pecado, ele morreria. Então era um lugar santíssimo. E quando Jesus morre, então, esse véu é rasgado de cima a baixo. Por quê? Porque Jesus agora estava dizendo: não apenas um homem tem acesso à minha presença, mas todos os filhos de Deus têm acesso à presença. Todos nós podemos agora ter acesso a esse santo lugar onde Deus está, onde a presença de Deus se manifesta. Antes, se nós ousássemos entrar no santo lugar, nós morreríamos. Mas sabe por que nós não morremos agora? Sabe por que nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia? Porque o sangue de Jesus está sobre nós. Não é baseado na minha santidade, não é na minha própria confiança. Eu confio na santidade do Senhor. Eu confio na soberania do Senhor. Ele me deu acesso à presença dele. Você pode dizer amém? Então, Jesus, ele nos deu esse acesso à presença dele. Era um lugar que tinha muito temor, tá, envolvido. Você não podia entrar de qualquer maneira, você nem podia estar lá. Mas ele abriu, ele rasgou o véu para que nós pudéssemos estar lá. Olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse 5, versículo 9. Tá? Eu acabei de mostrar para você o que aconteceu na terra quando Jesus morreu. Agora vamos ver o que estava acontecendo no céu quando Jesus morreu. Quando ele sobe aos céus, ele pega das mãos do Deus Pai Todo-Poderoso, ele pega um livro que só ele é digno de desatar esses selos. Olha o que acontece aqui, ó. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Preste atenção nisso agora. Pois tu os constituíste reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Deus fez muito mais do que te dar a salvação. Deus fez muito mais do que te livrar do inferno. Já seria o suficiente, já seria muita bondade, muita graça e misericórdia. Mas Deus foi muito além disso. Ele te adotou como filho. Você faz parte da família de Deus. E Deus foi muito além disso. Ele te convidou para reinar com Ele. Ele te convidou para fazer parte do reino dele como um sacerdote. Irmãos, que privilégio nós temos. Nós podemos exercer a autoridade junto com o Senhor. Deus te escolheu como um sacerdote. Talvez você não está convencido ainda. Daniel, não estou convencido ainda que eu sou um sacerdote. Né? Eu ainda estou achando que são algumas pessoas só. Então tá, deixa eu te mostrar aqui 1 Pedro 2, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia está dizendo que nós somos uma nação de sacerdotes, uma nação santa, tá? Por mais que nós sejamos aqui, ó, no Ceará, uma terra feliz, alegre, lindas praias, nós temos uma cultura muito peculiar aqui no Nordeste do Brasil. Mas nós estamos, primeiramente, comprometidos com a cultura do reino de Deus. Nem todas as coisas que qualquer pessoa pode fazer são lícitas para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós somos cidadãos do céu agora. Nosso estilo de vida precisa refletir a nossa pátria. Nós somos do céu e para o céu nós iremos. Você pode dizer amém?
Nós somos uma nação santa, irmãos. Nós somos sacerdócio real. Deus te chamou e te deu essa missão de anunciar as grandezas do Senhor. Então é preciso romper cada vez mais essa falsa informação de que apenas algumas pessoas, né, que vivem integralmente do ministério, né, missionários tempo integral, pastores tempo integral, essas pessoas sim, essas pessoas são sacerdotes. A Bíblia está dizendo que não. Todos nós somos chamados a exercer o sacerdócio. Tá? Eu dei o exemplo aqui nos outros cultos, o pastor de vocês. Ele é um pastor, né, mas também é um advogado. Eu sou pastor, mas também sou músico, sou produtor musical. Você exerce o seu sacerdócio, talvez, como mãe, ou como professor, como professora, como médico, como dentista, como estudante universitário, eu não sei. Não precisa de uma profissão vista como algo espiritual para servir a Deus. Cada um aqui foi chamado para exercer o seu sacerdócio e glorificar o nome de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá. Eu quero te falar então as 3 coisas que você precisa fazer para desenvolver o seu sacerdócio. Quantos aqui querem desenvolver um sacerdócio? É tua missão, tá? Se você não desenvolver esse sacerdócio, você vai estar dando um passo para trás no seu relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa, a prioridade de um sacerdote é ministrar o coração de Deus e viver para adorar a Deus. Esse é o nosso primeiro chamado. Jesus disse que o nosso primeiro chamado, né, é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E depois nós devemos amar as pessoas, certo? Só que muitas vezes nós achamos que servir a Deus é primeiro fazer coisas para Ele. E se sobrar tempo, eu amo a Deus com a minha adoração. Mas quando nós olhamos para a narrativa bíblica, Jesus fala assim: você quer me amar? Você quer ser aquele que me ama? Aquele que me ama são aqueles que ouvem as minhas palavras, obedecem às minhas palavras. A prova de amor que Deus quer de nós é muito mais do que trabalho, é muito mais do que serviço. Você se lembra quando Jesus chega na casa do seu amigo Lázaro e está lá aquelas 2 irmãs, a Marta e a Maria. Uma estava o tempo todo trabalhando, tentando impressionar Jesus com o seu trabalho, e a outra estava sentada aos pés de Jesus. E lá aos pés de Jesus, né, ela ficava contemplando ao Senhor, adorando ao Senhor, recebendo o ensino. E a irmã dela começou a ficar indignada, né, a ponto de falar: ô Jesus, você não está vendo essa menina preguiçosa aí? Né? Manda ela trabalhar também. Chegou de repente 13 homens aqui na minha casa, eu preciso alimentar todo mundo, eu preciso da ajuda dela. E Jesus fala assim: ela escolheu a boa parte. Eu não posso tirar isso dela. Olha só, sacerdote, o seu primeiro chamado é se assentar aos pés de Jesus, ouvir a voz de Jesus, adorar a Jesus, tá? Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Levítico 6, versículo 12, tá? Isso aqui são os mandamentos de Deus para um sacerdote. Vou perguntar de novo, quantos aqui são sacerdotes? Então fica ligado aqui na ordenança de Deus para mim e para você. Olha, versículo 12. Mantenha-se o fogo aceso no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote deve acrescentar lenha no fogo. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo aceso continuamente no altar. Não deve ser apagado. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. A ordem de Deus para você é que você zele do seu relacionamento com Ele. Deus chamou você para, em primeiro lugar, fazer com que esse fogo do Espírito Santo permaneça aceso no seu coração. Olha, irmãos, essa palavra aqui, eu espero que ela incendeie o seu coração, amém? Eu espero que ela desperte você. Só que na segunda-feira, é tua responsabilidade zelar pelo teu relacionamento com Deus, colocar lenha nesse fogo, né? Permitir que esse fogo comece a aumentar cada vez mais. Vamos dar uma olhadinha aqui? Coloca no versículo 12 de novo aqui no telão. Vamos dar uma olhada aqui o que é que a Bíblia está falando? Olha só.
Olha para isso aqui. Toda manhã. Fala bem alto. Toda manhã. Sabe o que é isso, irmãos? Isso aqui é prioridade. Não é amanhã onde está tudo bem. Não é amanhã onde tudo está favorável. Tá? Você já imaginou que o sacerdote poderia ter recebido uma notícia ruim e ele deveria estar lá também, toda manhã, na presença de Deus? Talvez alguém da família dele morreu, mas a ordenança era, toda manhã, ele devia estar lá, na presença de Deus. Isso fala da sua prioridade. Eu te pergunto, de manhã, você tem honrado ao Senhor com a tua rotina? De manhã, ele tem sido o primeiro pensamento, ele tem sido o primeiro a ser lembrado pelos teus lábios? Ou quem sabe de manhã você já acorda olhando o celular, redes sociais, mandando memes, sorrindo, ou trabalhando, respondendo coisas. Sabe, irmãos, nós temos tido experiências fantásticas lá em casa. Sabe por quê? Porque nós começamos a fazer o devocional com as crianças de manhã. Cara, tem sido uma bênção de Deus. A gente comprou uma Bíblia infantil do N.T. Wright, tá? Depois você pesquisa a história da humanidade, alguma coisa assim, do N.T. Wright. É fantástico para crianças. Ele pegou 326 trechos da Bíblia e traduziu de uma forma que as crianças amam ouvir as histórias. Então a gente coloca uma música de manhã, a gente junta as crianças no café da manhã e pelo menos 3 ou 4 vezes na semana a gente pega aquele trecho da Bíblia, a gente lê junto e depois um ora pelo outro. E eu vou te falar uma coisa, a nossa casa tem sido um pedacinho do céu na terra, irmãos. Tem sido bênção demais. Poder ver os princípios do Evangelho arraigados na vida do meu filho, sabe? Meu filho, quando a gente mudou para São Paulo, nós colocamos ele e a Laila numa escola cristã. Mas ficava muito longe, eu estava dirigindo muito, eu estava me cansando muito. E aí ele passou, ele foi aprovado para estudar numa escola na frente da nossa casa. Literalmente, eu saio daqui do palco e vou ali, é a escola. Mas a escola não era cristã. E a gente ficou orando muito, perguntando, será que eu devo mudar o meu filho de uma escola cristã para uma outra escola? E o Espírito Santo disse assim, Daniel, o problema não é se o seu filho está estudando numa escola cristã ou não. O problema vai ser se você, como pai, não assumir a responsabilidade de discipular o seu filho. Você é o melhor discipulador do seu filho. Intensifica a minha palavra na vida dele. E foi impressionante, irmãos. Nós começamos toda manhã, então, fazer esse devocional de forma mais ativa. E nós começamos a ver os frutos, né? A professora chegou emocionada para a gente, quando um dia eu fui buscar ele na escola, e ela encheu os olhos de lágrimas e falou assim, olha, hoje as crianças todas vieram vestidas de coelhinho da Páscoa, e aí eu perguntei, entregamos os ovos da Páscoa, e eu perguntei o que significa a Páscoa, e aí as crianças todas falaram que era ovo de Páscoa, coelhinho, seu filho levantou a mão e falou assim, professora, não é isso não. E ela falou, e o que é, Éden? Ele disse, é a morte e a insurreição de Jesus. Meu pai me ensinou, minha mãe, a Bíblia fala que Jesus morreu e se ressuscitou. Isso é a Páscoa. Está lá, irmão. Está lá arraigado. Porque toda manhã uma família sacerdotal está colocando Deus em primeiro lugar. Ah, Daniel, mas você não conhece a minha rotina. Você não sabe como são as minhas manhãs. Para você, talvez seja fácil dizer, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. As maiores desculpas que as pessoas dão para não buscar a Deus é a sua rotina. Nós fazemos uma escola chamada Escola Abba Pai. Quem sabe a gente pode fazer aqui no interior do Ceará, hein? Já pensou um negócio desse? A gente ficar assim uns 3, 4 dias numa chácara, buscando a Deus de manhã, de tarde, de noite. Já pensou aí? Vamos orar? Quem sabe, né? E a gente recebe pessoas do Brasil inteiro. A gente fazia essa escola lá no interior do Maranhão. As pessoas ficavam 15 dias, pastor. Ai, finalmente vou buscar a Deus. E a gente colocava uma pequena regra. De manhã, seu primeiro momento será com Deus. Sabe o que acontecia? No segundo para o terceiro dia, as pessoas ficavam dormindo. As pessoas, elas não conseguiam ficar com a Bíblia. E aí eu falava assim, tá vendo como não era tempo que te faltava? O que te faltava era foco na palavra de Deus. Irmãos, se alguém falar para você que se você fizer algo durante 30 dias, no final daqueles 30 dias você vai receber 10 milhões de reais, você vai fazer sim ou não? Você vai, meu irmão, você vai dar um jeito. Quem não quer ficar milionário?
Sabe por que nós não buscamos a Deus com toda a intensidade do nosso coração? Porque nós não entendemos o valor da presença de Deus. E eu oro para que Deus restaure dentro de você um entendimento do quanto vale a presença de Deus. O sacerdote, olha só, toda manhã deve acrescentar lenha no fogo. É responsabilidade do sacerdote pegar aquela lenha e acrescentar lenha no fogo, para o fogo não se apagar. O que você está fazendo para o fogo da paixão por Jesus não se apagar dentro de você? Muitas pessoas, elas enchem a sua vida, elas enchem a sua rotina de tudo quanto é série do Netflix, do Amazon Prime, da Disney Prime, sabe? E assistem todo tipo de série, filme, anime, e elas sabem de tantas coisas, mas elas não conhecem a palavra. E aí, as séries, os filmes, né, e o tempo que você investe nas telas, ao invés de ser uma lenha que acrescenta, dá mais fogo aí do Espírito, é um balde de água fria que você está jogando no seu relacionamento com Deus. O Senhor está dizendo, acrescenta lenha da maneira certa. Vou te dar aqui 3 tipos de lenha, anota aí, cutuca o seu irmão e fala assim, anota que essa aí é boa, meu irmão. A maior lenha que você pode colocar nessa fogueira santa que vive dentro de você é a palavra de Deus. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu posso trazer a melhor mensagem que você já ouviu na sua vida, mas não se compara a voz do Espírito Santo explodindo aqui no seu espírito. Não se compara. A experiência mais gostosa, mais maravilhosa que alguém pode ter é ler a palavra de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo direcionando ele, preenchendo aquele vazio, né? É maravilhoso, irmãos. A segunda lenha que você tem que colocar nesse fogo são bons relacionamentos. Pessoas que amam a Jesus, gente que ama estar com Deus. Quem aqui ama estar com pessoas que são cheias do Espírito Santo? Não é maravilhoso, irmãos? Poxa, eu tenho orado, eu tenho pedido para que eu seja essa pessoa. Teve um tempo na minha jornada, né, que eu fiquei muito angustiado, me sentia depressivo, né, e eu me tornei uma pessoa muito carrancuda, né? Afinal de contas, a gente tinha recebido um diagnóstico bem complicado em relação à vida da minha filha, um diagnóstico de paralisia cerebral. Então, aquilo começou a tirar a minha paz, roubar a minha alegria, e eu comecei, então, a ser muito abandonado, assim, pelos meus amigos. Porque antes eu era um cara que eu gostava de rir, gostava de brincar, eu sempre fazia uma piada, eu sempre estava com um sorriso nos lábios, mas quando eu me tornei uma pessoa amargurada, né, nada para mim estava bom, era difícil. Eu chegava naquele ambiente, parece que eu intoxicava aquele ambiente de amargura. Mas glória a Deus que o Espírito Santo me curou, meu irmão. E hoje eu estou conseguindo ser inspiração para outras pessoas. Caminhe com pessoas que vão te levar para perto de Jesus. E eu vou dizer outra coisa para você. Seja uma pessoa que vai empurrar alguém para perto de Jesus, irmão. É tão maravilhoso você ser alguém que quando alguém chega perto de você, a primeira coisa que a pessoa fala, cara, como aquela pessoa é uma pessoa de Deus? Quando eu estou com aquela pessoa, cara, eu sinto Deus, a pessoa só fala de Deus. Afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. Você está cheio de Jesus, você vai falar de Jesus. O sacerdote deve zelar pela presença de Deus. A outra lenha que você tem que colocar na sua fogueira aí é uma vida de adoração. Irmãos, a adoração é um comissionamento de Deus. Sabe, o sacerdote, como primeiro mandamento, ele deve adorar a Deus com todo o seu coração. Sabe, e adorar a Deus não é um sentimento. Você não vai se sentir todas as manhãs feliz da vida querendo adorar a Deus, mas você entende que aquilo é um mandamento, é uma disciplina espiritual. Então você fecha a porta do seu quarto, você coloca uma boa música, você levanta suas mãos e você louva a Deus de todo o seu coração. Muitas manhãs você pode sentir que você está batendo nas paredes, está orando, parece que a sua oração não está sendo ouvida por ninguém, mas eu te garanto, aquele que persevera no lugar secreto vai ser encontrado pela glória de Deus. Aquele que persevera no lugar secreto, irmão, vai receber força, ousadia, revelação, sabedoria do alto. Sabe, irmãos, exercer o nosso sacerdócio também é uma excelente estratégia. Você se prepara para as coisas que vão vir. Então, o Senhor estava dizendo que
Toda manhã, olha só, é responsabilidade do sacerdote acrescentar lenha na sua fogueira. Eu quero declarar que no nome de Jesus, aquilo que você está recebendo nesses dias de conferência, nunca vai diminuir, só vai aumentar, porque você vai ser um sacerdote responsável, colocando lenha nessa fogueira. Olha só, o fogo, né, do holocausto deve queimar a gordura. Glória a Deus, quem tem gordura para ser queimada aí, vai sair em nome de Jesus. Estou brincando, gente. Mas olha só, ele deve entregar de manhã uma oferta especial, irmão. O nome dessa oferta é ofertas de comunhão. Fala comigo, ofertas de comunhão. Sabe o que Deus quer com você de manhã, sacerdote? Comunhão. Essa palavra comunhão significa koinonia, se tornar um com Deus. Você já viu aquela saudação apostólica do apóstolo Paulo? Que a paz de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre vocês. O que ele está dizendo? Sacerdotes, vocês foram feitos para serem um com Deus. Um com Deus. Todas as vezes que você está oferecendo ofertas de comunhão com o Senhor, algo de ruim do seu interior sai. E mais da santidade de Deus entra sobre a sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu falar uma coisa aqui muito interessante. Eu não falei isso nos nossos cultos, mas eu estou sentindo de falar isso aqui. Muitas pessoas, elas dão um passo para trás quando elas começam a adorar a Deus, porque elas se sentem acusadas. Teve uma pessoa que falou assim, pastor, eu parei de orar e de buscar a Deus, sabe por quê? Eu me sentia mal. Eu ficava só lembrando dos meus pecados, eu ficava só lembrando das coisas de errada que eu fiz, eu ficava com vergonha de Deus e saía. Eu falei assim, querida, deixa eu te falar uma coisa, você sabe o que é isso? Quando a gente se aproxima de Deus, é o Espírito Santo que está gerando convicção de pecado em você. Você confessa os seus pecados e você continua adorando. Quando você está sentindo isso, não é que Deus está te rejeitando, é que você está se aproximando dEle. Você sabia que ninguém aqui tem a capacidade de se arrepender, irmão? A Bíblia diz que nós somos caídos. Sabe quem é que nos convence do nosso pecado? É o Espírito Santo de Deus. Então, quando você começa a adorar, algo dentro de você começa a se constranger. Você lembra o que foi que aconteceu com o profeta Isaías? O profeta Isaías, ele começou a contemplar a Deus, e meu Deus, que coisa linda, maravilhosa, a fumaça, os anjos. Daqui a pouco veio uma convicção. Meus olhos estão vendo o rei, ai de mim, meus lábios estão impuros. E a brasa de Deus veio e santificou ele. Deixa eu te falar, o lugar de vencer o pecado não é tentando fugir do pecado, não é gastando força tentando resistir ao pecado. O lugar de vencer o pecado é ficar na presença de Deus. Pega essa força que você está gastando tentando vencer o pecado e investe todinha essa força buscando ao Senhor. Você vai sair de lá renovado e forte, em nome de Jesus. Fala assim comigo, toda manhã, o Senhor terá a minha atenção. Toda manhã o Senhor será a minha prioridade. Eu vou acrescentar lenha nessa fogueira. E eu vou viver para ter comunhão com o meu Senhor. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Irmãos, você pode conversar com qualquer grande homem de Deus que você admira. Todos eles vão dizer para você que o maior segredo da vida é a intimidade com Deus. Tá? Segunda coisa que Deus te chama para fazer. Deus te chama para viver uma vida de santidade e integridade. Fala comigo, santidade e integridade. Irmãos, isso é tão maravilhoso, irmãos. Mas sabe que quando nós não estamos vivendo em santidade e integridade, nós somos sacerdotes ruins, tanto para nós, quanto para outras pessoas. Eu nunca me esqueço de uma conferência que eu estava, uma conferência de louvor e adoração. E quem estava ministrando era o David Quillan. Ali nos anos 2000 e alguma coisa, era o auge do ministério do David Quillan. Aquela igreja lá em Belo Horizonte estava lotada de pessoas sedentas por Deus. E eu lembro que a esposa do David Quillan então subiu, e ela estava segurando uma coisa assim de papel e balançando. Ela disse assim, cadê a geração do avivamento? E todo mundo, ei, cadê os apaixonados pela presença de Deus? E a galera, ei, e tudo mais, né? E ela falou assim, pois é, nós vamos começar essa conferência, o Espírito Santo vai vir aqui, mas primeiro eu quero trazer uma palavra de correção. O David baixou a cabeça, tocando um violão.
Ela disse assim, sabe o que eu estou segurando aqui nas minhas mãos, irmãos? Isso aqui são dezenas de cheques sem fundo. Esses cheques são de vocês, irmãos. Vocês estão comprando livros, DVDs, fazendo inscrição para as conferências. Irmãos, e vocês não estão pagando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A adoração verdadeira, integridade, santidade. Irmãos, sejam santos. Nossa, veio aquele silêncio assim, ó. E muitas vezes, irmãos, nós estamos sendo pessoas que com nossos lábios nós estamos honrando a Deus, mas nós não andamos em santidade e não andamos em integridade. Sabe o que acontece? A nossa geração precisa de um impacto de novo com o temor do Senhor. Nossa geração ela tem aprendido muito sobre amar a Deus. Ah, Senhor, Tu és o meu amado, Tu és lindo, eu te amo, Tu és meu Pai. A gente canta muito essas coisas. Mas nós precisamos de uma nova realidade sobre o Deus que tem olhos como fogo, irmãos. Nosso Deus é santo. Sabe, esses dias atrás, eu me lembrei de um episódio que aconteceu para exemplificar aqui o que é o temor. Teve um pai que levou um garoto para um zoológico. E aquele garoto, então, o pai dele deu um vacilo, ele ficou metendo a mão na grade de um tigre, assim, ó. E o tigre estava longe. Aquele garoto não tinha noção da força do tigre. Na cabeça dele, o tigre era apenas um gatinho maior. E o tigre, infelizmente, veio e arrancou o braço daquela criança. O braço da criança ficou pendurado. Não sei se você lembra dessa história, aconteceu aqui no Brasil. O pai ficou desesperado. Sabe o que acontece? A falta de temor, a falta de entendimento da força daquele animal, daquele predador, fez com que a criança ficasse lá vacilando. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu Deus é um Deus santo. Você não pode ser como uma criança diante de Deus, achando que você pode viver a vida do jeito que você quiser viver. A nossa identidade de santidade e integridade tem que ser restaurada, irmãos. Olha só o que está acontecendo aqui. Em Levítico 6, versículo 10. Vamos dar uma olhadinha. Olha a ordem de Deus em relação às vestes do sacerdote. Diz assim, ó, o sacerdote vestirá suas roupas de linho e também deve vestir calções de linho por baixo. Gente, nós estamos falando aqui de uma roupa nobre. Deus estava dizendo que o sacerdote ele tinha que ter uma vestimenta nobre, que passasse nobreza. Era um linho branco, puro, especial, que o resto do povo não vestia. Então, quando o sacerdote se apresentava diante do povo, as vestes deles até brilhavam, sabe? O povo tinha plena convicção que ali era um homem escolhido por Deus. Deus chama você para viver um estilo de vida, uma roupa espiritual, tá? Que mostre para as pessoas que você é diferente, que você não é todo mundo. Lembra que sua mãe dizia para você? Você não é todo mundo, e é verdade. Você vive de um jeito diferente. Todo mundo no seu colégio, na sua faculdade, está dizendo, eu vou fazer o que der na minha cabeça, o importante é ser feliz. E você está dizendo, eu vou fazer o que estiver na cabeça de Deus, o importante é honrar a Deus. Ah, o importante é ser esperto, né? O importante é ganhar vantagem de tudo, e você está vivendo, não, a minha roupa é diferente, o importante é servir. Né? Melhor é dar do que receber, porque as coisas do reino de Deus são totalmente diferentes. Deus chama para você ter uma roupa diferente. Você pode dizer amém? Então, só que Deus ele não quer que você tenha uma aparência de religiosidade. Muitas pessoas podem se vestir muito bem aqui para vir à igreja, mas só Deus sabe como é que se veste fora daqui, né? Ah, eu vou para a igreja, deixa eu colocar uma roupa de crente, né? Mas o que Deus quer é um caráter de crente. Um caráter de alguém que ama a Deus. É por isso que Deus se preocupa com algo interessante. Vamos colocar lá, ó, os calções de linho do sacerdote. Gente, por que Deus dá uma ordem específica para a cueca do sacerdote, gente? Já parou para imaginar um negócio desse? Ele fala que a roupa íntima deve ser do mesmo material da roupa externa. Por quê? Porque para Deus, santidade de verdade é aquilo que ninguém pode ver. É naquele lugar que você está sendo íntegro diante de Deus. O que você veste primeiro? Você veste primeiro a sua roupa de baixo. Eu espero que seja assim, né? A não ser que você seja aquele super-herói dos anos 70, né? Que coloca as cuecas por lá de fora. Mas é o seguinte, né? Desse jeito.
Se bem que o Superman também está com a cueca do lado de fora de novo. Alguém gostou do Superman novo? Alguém? Só tu? Deus te abençoe. Eu prefiro que não era pai de pet. Mas vamos lá. Não tem nada a ver com a mensagem aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele quer uma vida de integridade, primeiro no secreto, para que depois essa vida de integridade se manifeste. Deus nunca pediu uma religião. Aqui nós estamos falando, irmãos, lendo uma roupa física. Mas para nós, hoje, os sacerdotes de Deus, é uma roupa espiritual. E o Espírito Santo está dizendo, eu quero te fazer um sacerdote que na tua intimidade você me honra. Irmãos, e se você tivesse a oportunidade de pecar e ninguém nunca descobrisse? Muitas pessoas, elas deixam de pecar, sabe por quê? Não é pelo temor a Deus, é pelo temor dos homens. Alguém pode saber, alguém pode descobrir, né? Muitas vezes eu deixei de pecar na minha adolescência, porque eu já era envolvido no Ministério do Louvor, né? Desde muito novo, por temor de homens. Ai, vai descobrir, meu pastor vai descobrir, aquela pessoa pode ficar sabendo, né? E aí vai me difamar. Era orgulho e medo, irmãos, da minha reputação ser exposta. Mas a verdadeira santidade tem a ver com honrar a Deus. Honrar a Deus é o que o José falou para aquela esposa do Potifar. A esposa dele fez uma grande proposta. Fica comigo, você é um cara bonito, ninguém vai descobrir nada. E ele disse assim, como eu posso fazer isso ao meu Deus? Eu não posso fazer isso ao meu Deus. Deus está chamando você para que você seja um sacerdote que na sua intimidade você honre ao Senhor. Na sua vida secreta, onde só o Senhor vê, você vai honrar ao Senhor. Sabe, eu lembro de um grande homem de Deus ministrando sobre a vida secreta. E ele disse que em uma época da vida dele, ele estava viciado em pornografia. E ele disse que quando ele ficava sozinho e quando não tinha ninguém mais perto dele, ele já começava a sentir o corpo dele ficando diferente. Porque o lugar secreto para ele era um lugar de pecado. E depois que ele foi visitado pela presença de Deus, depois que ele foi resgatado, ele começou a entender coisas maravilhosas. Quando ele ficava sozinho com Deus, agora ele sentia vontade de orar e de adorar. Deus restaurou a intimidade dele. Eu quero declarar que Deus vai restaurar a tua intimidade. O teu secreto não vai ser para pecar escondido. O teu secreto vai ser para adorar a Deus em secreto. Entregar a sua vida diante dele, a sua devoção diante dele. Tem um livro tão especial que me ajudou muito. Anota o nome dele, depois você compra, lê. Se chama Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? Esse livro fala de caráter. O autor é muito sábio, ele diz que o verdadeiro caráter se manifesta quando ninguém está vendo você. Sabe, ele diz que muitas vezes quando você está no seu quarto, que é aquele lugar de intimidade, onde você é você mesmo, 100% você mesmo, você não tem expectativa de agradar ninguém ali. Então ali, realmente o seu verdadeiro caráter vem à tona. Você acha interessante o fato de Jesus mandar você orar no seu quarto? Você quer uma oração verdadeira? Você quer uma intimidade com Deus verdadeira? Vai para o teu quarto, fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá e te responderá. Deus quer que no seu secreto você o honre. Deus quer que você em secreto louve a Ele. Deixa eu falar, irmãos, você sabe que a autoridade espiritual vem da santidade e da integridade no lugar secreto. Você sabe que Davi, ele foi usado por Deus para matar o Golias, né? E aquele foi um dia de vitória para o povo de Israel. Ele matou aquele gigante na presença de milhares e milhares de pessoas. Mas aquela autoridade não foi conquistada em público. Davi também matou um leão e também matou um urso no secreto. As batalhas dele no secreto prepararam ele para vencer uma batalha no meio da multidão. O que o Senhor quer fazer com você é que você seja um bom sacerdote, que você tenha autoridade espiritual, que você saia por aí expulsando demônios, orando e a enfermidade saindo no nome de Jesus, porque você está orando, porque você tem intimidade com Deus, porque você tem integridade. Você pode dizer amém? Amém. Sabe, irmãos, eu contei essa história aqui, acho que foi ontem, né? Você lembra do dia em que a Bíblia conta, né, no livro de Atos, que alguns jovens saíram por aí tentando expulsar demônios. Até que eles encontraram um demônio mais esperto.
E aquele demônio perguntou para ele, vocês estão expulsando, tentando me expulsar no nome de quem? Né? Interessante que foi o demônio que entrevistou eles, né, dessa vez, né? Não foi eles entrevistando o demônio, não. Quem são vocês? O demônio perguntou. O Paulo eu conheço, Jesus também eu conheço, mas vocês, que autoridade vocês têm? E a Bíblia diz que aquele demônio deu uma surra naqueles garotos. Sabe por quê? Porque eles quiseram pagar de autoridade espiritual de forma externa, mas por dentro eles não tinham relacionamento nenhum com Deus. Deus quer levantar sacerdotes que tenham autoridade espiritual nessa cidade. Amém? Autoridade espiritual nessa cidade. Irmãos, a Bíblia diz que o joio e o trigo, eles vão crescer juntos. O joio são os falsos cristãos, né? E o trigo são os verdadeiros cristãos, aqueles que estão realmente desenvolvendo um relacionamento íntimo com Deus. E só no último dia nós vamos saber quem foi íntegro e quem não foi. A Bíblia diz que Jesus ele vai separar as ovelhas e dos bodes. E muitas pessoas vão dizer, Jesus, eu trabalhei para você, eu expulsei demônios, eu preguei o evangelho, olha, eu escrevi aquela música famosa. E o Senhor vai dizer, eu nunca tive intimidade contigo, eu não te conheço. Irmãos, isso é duro demais. Sabe por quê? Porque dá para passar uma vida inteira se relacionando com Jesus de uma forma errada. Mas o Senhor está levantando pessoas aqui que vão conhecê-lo na intimidade. Amém? Levantam das suas mãos e falam assim, eu vou viver uma vida santa, íntegra, para a glória de Deus. O meu secreto vai honrar ao Senhor. Eu serei puro para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus por isso. Irmãos, muitas pessoas, por sua falta de integridade, por sua falta de exemplo, elas têm afastado pessoas do Evangelho. Sabe? Muita gente, eu contei de manhã, que muitas pessoas, por causa da sua falta de santidade, da sua integridade, elas estão afastando outras pessoas do Evangelho. Um dia, eu estava passeando com a minha esposa, Deus nos deu o privilégio de conhecer um daqueles parques da Disney, né? E eu estou lá com a minha esposa e tal, aquela coisa toda, e o meu celular acabou a bateria. Falei assim, vou procurar um brasileiro aqui, né? Com certeza vai ter alguém aqui com um carregador. Encontrei um cara, bonitão, um cara assim. Eu falei, amigão, você é brasileiro? Sou. Você tem um carregador de celular aí? Pode me emprestar? Claro. A gente ficou na porta do banheiro, tinha uma tomada lá e a gente começou a trocar ideia, né? E aquele cara, visivelmente, né? Não tinha como não notar que ele era gay, né? E a gente estava lá batendo um papo e tal. Ele, com pouco tempo de conversa, ele falou assim, você é evangélico, né? Eu falei, sou evangélico. Sou pastor, inclusive. Ele falou, ah, é? Aí ele disse assim, eu sou gay. Eu falei, eu sei. Ele falou, não consegui esconder. Eu falei, é impossível, meu querido. Já anotei desde a primeira vez que você me entregou o carregador. Ele disse assim, mas você é pastor mesmo? Eu falei, sou. De qual igreja? Eu falei, da igreja tal. E por que você está conversando comigo aqui? Eu falei, cara, porque Deus te ama. E aquele cara começou a ficar então emocionado. E ele começou a me contar histórias. Ele falou assim, pastor, você sabia que eu já fui crente? Você sabia que eu já fui muito envolvido com a igreja? Mas eu abandonei a igreja, eu abandonei o evangelho. E ele foi contando determinadas coisas de julgamento das pessoas e tudo mais. Né? Não estou dizendo que tudo que ele estava falando era o que realmente aconteceu. Mas ele falou, mas uma coisa que me fazia ir cada vez mais para longe da igreja é porque pessoas vinham falar para mim que o que eu sinto e o que eu faço é pecado, mas aquelas pessoas pecavam. Às vezes da mesma forma que eu. Eu conheço muitas pessoas que pecavam até pior do que eu e tudo mais. Ele foi me contando várias e várias coisas. Daqui a pouco o Espírito Santo falou assim, eu quero que você ore por esse rapaz e eu quero que você represente os pastores que ele está dizendo que não foram íntegros, e eu quero que você peça perdão para ele. E aí a gente começou a orar junto, e daqui a pouco eu estava abraçado com aquele cara homossexual na Disney, e de repente a minha esposa chega, e vê eu abraçado com um gay chorando os dois. E ela olha assim, já discerniu no espírito, já chegou lá perto, daqui a pouco já fez amizade, já começaram a trocar ideia, e a minha esposa estava tentando discipular esse cara, mesmo à distância, pelo Instagram. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que mais afastava as pessoas dos fariseus
é porque a santidade deles não era uma santidade que atraía as pessoas para mais perto de Deus. Era algo que sempre trazia julgamento. Era uma coisa que sempre fazia com que as pessoas se afastassem de Deus. Deixa eu falar uma coisa. A santidade que Deus quer te dar não é o poder de julgar as pessoas, mas é a santidade que você entende que se não fosse, meu Deus, se não fosse Deus, você estaria no inferno. Então você quer que outras pessoas experimentem o que você está experimentando. Você pode dizer amém por isso? Irmãos, é a presença de Deus que nos santifica. Eu, de jeito nenhum, estou dizendo que eu concordo com a homossexualidade. Alguns pecados a gente não tolera, mas a gente continua amando o pecador. A gente continua servindo o pecador. A gente continua abrindo as portas. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, farinha do mesmo saco, meu irmão. Se você tirar a presença de Deus de mim, eu não tenho absolutamente nada. Mas o que eu quero dizer com essa história é que aquele rapaz tentou lutar de diversas maneiras para andar numa vida santa. Mas as pessoas que deveriam ter sido exemplo para ele não andavam em santidade. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ser um exemplo de pureza, um exemplo de santidade sobre a sua vida. Sabe, irmãos, em nome de Jesus. A última coisa que eu quero falar nessa noite, e a terceira coisa, é que Deus te fez um sacerdote para proclamar a bondade de Deus e exercer a justiça de Deus na terra. Você pode dizer isso comigo? Eu sou um proclamador da bondade de Deus. E eu vou exercer a justiça de Deus na terra. Olha, irmãos, Deus nos chama para viver um estilo de vida que santifica o nome do Senhor. Como é que a gente pode santificar o nome de Deus? O nome de Deus é santo. Jesus falou para a gente orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Gente, é muito simples. Uma pessoa que conhece alguém que se diz filho de Deus, e ele está vendo aquela pessoa todo errado, um caráter todo arrebentado, o que é que ela vai achar sobre Deus? Esse Deus, ele não vale nada. O seguidor dele é desse jeito. Mas se alguém é íntegro, se alguém é santo, se alguém é diferente, se alguém está andando na contramão do sistema desse mundo, alguém vai dizer assim: o Deus que esse cara serve é real. É assim que a gente santifica o nome de Deus. Nós zelamos pela reputação de Deus, né? E a gente sempre vai estar pronto para anunciar o Evangelho. O problema dos sacerdotes da época de Jesus é que eles tinham uma oratória muito forte, um discurso de santidade muito forte, mas eles não ajudavam ninguém. E aí Jesus vem e conta uma parábola em Lucas capítulo 10. Por causa do nosso tempo, eu vou contar a história, eu não vou ler a história, mas depois você para em casa e medita em Lucas capítulo 10. Um sacerdote diz para Jesus assim: eu quero guardar a lei. Quais são, então, os maiores mandamentos? Jesus fala: olha, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Você está fazendo isso? E o cara falou: olha, a primeira parte eu faço, mas a segunda eu não faço porque eu não sei quem é meu próximo. Então Jesus falou assim: então vou te ensinar quem é seu próximo. E ele conta então a história de um homem judeu que ele vem descendo por uma viagem, e aí os ladrões vêm, roubam tudo dele, espancam ele, e aquele homem fica quase morto na estrada. E o primeiro personagem que aparece é um sacerdote, né? Sacerdote vestido de linho, roupas de santidade, indo para a igreja, mas ele olha aquele homem quase morto no chão e fala assim: sabe de uma coisa? Eu vou para o outro lado. Eu não quero me envolver com esse problema. Deus vai levantar alguém. O sacerdote deveria ter sido o primeiro a cuidar daquela pessoa, mas ele não fez aquilo. Aí vem um levita, né? Um levita que também é alguém que serve na casa de Deus. Você sabe qual era a função de um levita, gente, naquela época? Era ficar na porta do templo, uma dessas funções, e ficar examinando se a sua oferta iria ser aceita por Deus ou não. Então era uma pessoa que entendia de adoração, uma pessoa que entendia o que Deus amava e o que Deus reprovava. E agora ele tinha a oportunidade de, na prática, cuidar de alguém. Sabe o que foi que ele fez? Ele também passou para o outro lado e disse: eu tenho um serviço muito importante para fazer. Eu preciso ir lá adorar a Deus, eu preciso ajudar as pessoas a adorar a Deus. Eu não tenho tempo de cuidar aqui dessa pessoa. Irmãos, aí Jesus fecha essa história
com uma coisa forte demais. Porque ele diz que ia passando um samaritano. Um samaritano, irmão, que é inimigo ético dos judeus. Se você assiste aquela série The Chosen, né? Alguém já assistiu a série The Chosen? Não é maravilhosa? Tem um momento que Jesus passa pela Samaria, e aí, junto com os seus discípulos, e os samaritanos olham para eles e ficam cuspindo no chão, de nojo, de repúdio. E a Bíblia está dizendo que foi esse samaritano, que não tinha nada de relacionamento com Deus. Foi esse homem que foi lá, cuidou das feridas, restaurou as feridas do cara, pegou ele, parou tudo que estava fazendo, colocou no cavalo, levou até o hospital, pagou as dívidas, né, em relação ao investimento lá na saúde do cara, e disse assim: eu vou fazer uma viagem, quando eu voltar, eu vou pagar tudo que esse homem tiver consumido aqui, cuida dele. E aí Jesus disse: quem foi o próximo dessa pessoa? E o mestre da lei diz assim: claro que foi o samaritano. Ele disse: então tu que é cristão, tu que frequenta a igreja, faz o mesmo. Irmãos, nós amamos louvar a Deus. Nós amamos as nossas conferências. A gente ama ouvir uma palavra de Deus, sabe? Mas Deus também espera que os seus sacerdotes sejam aqueles proclamadores do Evangelho. Você tem que ser a expressão da bondade de Deus. Eu quero encerrar te contando um testemunho pessoal. Como eu te disse no começo da mensagem, eu tenho uma filha com paralisia cerebral. Ela estava aqui agora, na salinha reservada, 14 anos de idade. Ela está linda, irmãos. Você não sabe o quanto foi difícil ouvir daquele médico que minha filha nunca ia andar, nunca ia falar, que minha filha nunca ia ter capacidade de ir para a escola. E olha, a gente tem cuidado dela, a gente tem feito o nosso melhor. Ela é uma princesa, ela carrega muito da alegria de Deus. Não tem como se eu ficar um tempinho com a minha filha e não perceber a presença de Deus na vida dela. Ela tem me ensinado tanto. Mas eu vou te falar, teve uma situação na minha vida, quando ela tinha entre 2 ou 3 anos de idade, que doía demais. Sabe, a ansiedade queria me matar, de verdade. Gente, eu acordava à noite, às vezes todo suado, tendo crises, e eu ficava olhando para ela no berço e falava: meu Deus, e aí, será que ela realmente não vai andar? Será que realmente ela não vai falar? Senhor, e se eu morrer, quem vai cuidar da minha filha? Meu Deus, e os tratamentos são tão caros. Eu ficava pensando no futuro. E eu lembro que numa dessas madrugadas que eu não tinha dormido quase nada, no outro dia, eu fui então para a APAE com a minha filha, segurando a minha filha no colo. Interessante que eu já tinha ido para aquela APAE, lá no interior do Maranhão, várias vezes. Meu irmão já tinha sido diretor da fisioterapia da APAE. Mas agora era diferente, irmãos. Eu estava lá com a minha filha no colo. E eu estava chorando na porta daquela sala de fisioterapia, dizendo: Deus, Tu és o Criador do universo, Tu tens todo o poder, Você pode agora mesmo curar a minha filha. Senhor, por que Você não faz isso? Por que Você não faz esse milagre agora? E aí, de repente, alguém chama o nome da minha filha: Laila Esperança, está na sua hora, pode vir aqui, pode entrar. Então eu entrei com elas, enxugando as lágrimas, chateado com Deus. Porque eu sabia que Deus podia fazer um grande milagre. Por que Ele não estava fazendo? E eu lembro então que assim que eu entrei naquela sala, eu vi 2 crianças na minha frente. Eram 2 meninas gêmeas, a Emily e a Ellen. E eu vi então o meu problema, irmãos, o meu desafio multiplicado por 2. E uma mãe que tinha sido abandonada pelo marido, cuidando daquelas crianças sozinha. Quando eu olhei para o carrinho de bebê que elas andavam, quando eu olhei para o carro, quando eu descobri as necessidades que aquelas crianças passavam, as dificuldades que elas passavam, o Espírito Santo falou assim: ei, sacerdote, está na hora de você tirar os olhos só do teu umbigo e você começar a olhar o mundo ao redor. Você está vendo que tem problemas muito maiores do que o seu. Sabe, irmãos, um dia o Senhor disse que eu estava caindo no pecado, sabe de quê? De idolatria. Falei: Deus, mas como assim? Eu te amo. E Ele falou: você está sendo um idólatra. Eu disse: mas Deus, por que eu estou sendo idólatra? Porque você está idolatrando a paralisia cerebral, Daniel.
Você está colocando ela como maior na sua vida. Tudo é esse problema, tudo tem a ver com a paralisia cerebral. De manhã, a primeira coisa que você pensa, no almoço, você almoça com paralisia cerebral, a sobremesa é paralisia cerebral, você vai fazer uma viagem, tudo tem a ver com a paralisia cerebral. Tira isso da sua mente, descansa, entrega isso nas minhas mãos. Meu irmão, se você estiver idolatrando um problema hoje, um relacionamento, alguma coisa, joga isso fora no nome de Jesus. Entrega isso nas mãos do Senhor. Eu lembro então que naquela época eu estava orando, pedindo a Deus recursos para que eu pudesse ir para os Estados Unidos, cuidar da minha filha lá. E quando eu conheci aquelas crianças, o Espírito Santo me fez uma pergunta. Daniel, e se eu te falar que eu quero que você ajude essas crianças? E se eu te falar que a paralisia cerebral da Laila pode ser uma fonte de bênção para todas essas crianças aqui da APAI? Irmãos, e mesmo sem sentir toda a convicção e toda a vontade, que a minha vontade era de receber uma cura, um milagre, mas eu fui obediente a Deus. Nós começamos a levantar recursos, nós começamos a importar alguns equipamentos dos Estados Unidos, nós transformamos a sala da nossa casa num centro de fisioterapia, colocamos tatame, espelho na parede, ar-condicionado, começamos a trazer fisioterapeutas de Florianópolis para dar treinamentos para outros fisioterapeutas lá no interior do Maranhão. E nós começamos, irmãos, então a receber outras crianças, a Emily, a Ellen e várias crianças da APAI na sala da nossa casa. Tiveram dias de 7 da manhã às 7 horas da noite, vários tratamentos intensivos lá para a glória de Deus. E um dia, mais ou menos umas 7h20 da manhã, 7h30 da manhã, eu acordo com gritos de glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, aleluia, oh Jesus, obrigado. E aí eu saio do meu quarto, né, ainda com muito sono, abro a porta, falo, gente, o que está acontecendo? E quando eu olho, tem uma família celebrando. E tem um garotinho chamado Pedrinho, andando na sala da minha casa, falando assim, tio, eu dei 5 passos sozinho, tio, eu consegui. Eu vi outras famílias recebendo milagres na sala da minha casa, recebendo assistência, a fisioterapia fluindo. Eu voltei para o meu quarto, olhei para minha filha dormindo, eu disse, Senhor, eu nunca vi a minha filha dando alguns passos sozinha. Irmão, até hoje a minha filha nunca andou sozinha, mas eu creio que ela vai andar, você crê? Você crê junto comigo? Diga, eu creio. Mas naquele dia, o Espírito Santo começou a curar o meu coração. Aquela ansiedade começou a ir embora. Sabe por quê, irmãos? Porque eu comecei a servir outras pessoas. Deus nos chama, independente do problema que nós temos, a sermos uma expressão da bondade de Deus para outras pessoas, para outras crianças. Eu lembro que, uma época, a Laila precisava passar por uma cirurgia muito importante na coluna. E eu cheguei de viagem, nós morávamos em Florianópolis ainda, e eu cheguei de viagem, e quando eu abri o portão, eu vi a garagem cheia de roupa, calçado, bolsa, e estava escrito lá, Bazar Solidário. Aí eu subi as escadas e falei, amor, você vai fazer um bazar? Sim, eu vou fazer um bazar para a cirurgia. Eu falei, a cirurgia da Laila? Ela disse, não. Eu conheci uma coleguinha dela, que o caso dela é mais grave, ela precisa da cirurgia o quanto antes. Então eu já peguei umas doações, eu já peguei algumas coisas, e no sábado nós vamos fazer um bazar solidário. E para a glória de Deus, a minha esposa levantou uma oferta que viabilizou a cirurgia daquela criança. E quanto mais, irmãos, Deus nos usava para abençoar outras pessoas, mais a cura de Deus vinha sobre a nossa alma e mais a provisão de Deus vinha sobre a nossa casa. Eu não sei se você luta com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Infelizmente é um dos males da nossa geração. Eu quero te dar uma chave para você ser liberto disso. Sabe o que é? Sirva outras pessoas. Ame outras pessoas. Deixa Deus usar você, mesmo quando você precisa da oração, ore por alguém. Mesmo quando você precisa de uma oferta, oferte na vida de alguém. Mesmo quando você é um alvo de um milagre, seja um sacerdote que vai ser um canal de Deus na vida de alguém. Em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar?